Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Muito obrigada pela sua recepção. Desde já, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Enquanto a gente vai localizando o texto sagrado, eu quero, nessa noite, falar da minha alegria e da minha gratidão por poder estar nessa casa. Que o Senhor em Cristo continue abençoando a vida de todos os irmãos. Já era um desejo meu estar com vocês. Eu fiquei muito feliz que dessa vez deu certo. Então é uma alegria muito grande. Pastor, muito obrigada. Obrigada pela honra, pela confiança. Eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, da sua família. Deus abençoe a todos os obreiros, todos os pastores, toda a liderança também que me confiou essa oportunidade. Muito obrigada, que o Senhor em tudo seja louvado. E eu confesso a vocês que eu estava dando uma olhadinha nos temas que vocês vão abordar, né, durante esses dias. E eu fiquei muito empolgada e muito feliz por essa iniciativa. Eu tenho certeza que serão dias gloriosos e que depois que esses dias se findarem, muitos frutos da parte do Senhor virão. Então, jovens de 0 a 100 anos, aproveitem muito esses dias. Aproveitem muito, se encham do Senhor, se encham das instruções da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que vocês vão coisas extraordinárias em Deus. Você encontrou o capítulo 6 do livro do profeta Isaías? Diga, eu achei. Muito bem, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Antes de fazer a leitura, eu quero de maneira muito breve aqui apresentar para vocês 2 materiais que eu trouxe, 2 livros. Esse livro aqui, Propósito, Uma Vida no Altar de Deus, é o livro que eu lancei em dezembro do ano passado, é o 2º livro que eu lancei. E esse livro aqui, para a glória do nome do Senhor, ele tem sido uma bênção. Ele tem gerado muitos testemunhos. Esse livro aqui é um livro devocional, ele é um livro diferente, ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em semanas. Dentro desse livro você tem 4 semanas de propósito. Cada início de semana a gente sugere um propósito e dá o passo a passo de como fazer. Então, esse livro aqui, ele entra para ser um auxílio na sua vida devocional. Você que, de repente, está conversando com Deus e está pedindo ao Senhor uma orientação. Deus, eu queria tanto fazer um propósito, algo diferente, queria buscar mais do Senhor, mas eu não sei como fazer. Esse livro aqui chegou para te auxiliar. A gente sugere o propósito, ensina como fazer, dá o passo a passo de como fazer esse propósito. Tem para cada semana 5 dias de devocional, 2 testemunhos ao final da semana, página para você escrever as suas orações, página para você escrever os seus testemunhos. Então, de fato, é um livro que eu não recomendo para crente Nutella. Eu só recomendo esse livro aqui para crente raiz, que gosta de oração, que gosta de descer para a guerra. Esse livro aqui é para você. E ele tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor. Esse outro livro que eu trouxe aqui é um livro recém-lançado. Nós lançamos esse livro aqui no último dia 25 de maio, o livro Estações, Rompendo Ciclos em Deus. E nós lançamos esse livro em uma conferência profética, que para a glória do nome do Senhor foi muito especial. O Senhor salvou muita gente, batizou, renovou. Foi coisa linda e ali nós distribuímos nossos primeiros 1000 exemplares. Então, eu tenho só alguns disponíveis. Na verdade, desses 2 aqui, eu acredito que eu tenho 10 de cada, se eu não me engano. São os últimos, porque não deu tempo de chegar a outra tiragem. Mas esse livro aqui é um livro muito especial. Na capa desse livro, você vai ver, tem uma árvore. E essa árvore está passando por várias estações. E essa árvore aqui simboliza a nossa vida. É possível uma pessoa passar por várias fases e permanecer de pé, como essa árvore. Ela não está caída no chão, ela não está derrubada, ela não está cortada, ela está de pé. Ela passou por várias estações e permanece de pé. Assim é a nossa vida com o Senhor. A gente passa por tanta coisa, mas Ele nos dá graça para permanecer de pé. Esse livro aqui fala sobre viver o novo em Deus. Dentro desse livro, você encontra as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera, nessa ordem. E o que Deus nos comunica através dessas estações? Quais são as direções, as palavras proféticas que
por intermédio das estações, Deus nos deixou também. Então é um livro muito especial, um livro que a gente, apesar de recém-lançado, a gente já tem recebido testemunhos sobre ele, e é um livro muito especial. Esse livro aqui, eu disse nós lançamos porque eu sou coautora desse livro. Nesse livro aqui, você encontra mais 3 autoras, 3 pregadoras, 3 mulheres cheias de Deus, Bianca Garcia, Mara Souza, Juliana Ornelas, são 3 mulheres de Deus, minhas amigas, e nós nos unimos para lançar esse livro, e para a glória do nome do Senhor, ele está aqui, está lindo demais. Então, se você quiser adquirir ao final do culto, vai estar disponível. O valor do livro Propósito, o primeiro que eu apresentei, é R$40, o valor do livro Estações é R$50, se você levar os 2, eu te dou um desconto, e fica os 2 por R$80, tá bom? Se você quiser, a gente tem maquininha, aceita débito, crédito, Pix, parcela até o arrebatamento da igreja, então hoje você só não leva se você não quiser. Amém? Você encontrou Isaías capítulo de número 6, acompanhe comigo na sua Bíblia. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, e eu desejo em fidelidade a Deus dividir com você este texto e este assunto, santidade. Capítulo 6, verso 1 em diante, a minha Bíblia é a King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, estou perecendo, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. O último verso, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu pedi ao Senhor uma direção para essa noite, e eu estive durante muitos dias em oração, pedindo a Deus para que me confirmasse a sua palavra, para que me visitasse, para que eu conseguisse trazer esse tema, que é um tema tão importante, mas não é tão fácil de falar, não. Um tema tão importante, tão relevante, de maneira simples, de maneira objetiva, de maneira que fosse muito compreensivo. E eu desejo ser o mais simples que eu puder aqui nessa noite, dividindo com você aquilo que o Senhor tem falado comigo durante todos esses dias. O texto do capítulo 6 do livro do profeta Isaías é muito conhecido porque nos relata o momento em que o Senhor chamou o profeta Isaías ao ministério profético. Nós temos dentro desse texto uma riqueza de informações, uma riqueza de palavras proféticas. Mas o que se ressalta nesse texto é a fatídica frase em que o Senhor diz: a quem enviarei? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso nos faz compreender a disposição de Isaías e a sua resposta diante do convite do Senhor. Mas enquanto eu pedia essa direção para Deus, para falar nessa escola bíblica, eu passei a meditar nesse texto e Deus me fez entender as consequências da santidade. Além do conceito de pureza e ausência de pecado, o conceito de santidade também está relacionado com a dedicação da pessoa a Deus. No entanto, para que a gente consiga de fato entender o que é santidade, por que eu preciso ser santo, como me santificar, nós também precisamos entender o que é a graça.
Porque é a graça de Deus que nos capacita a sermos santos. É a graça de Deus que nos conduz à santidade. É a graça de Deus que nos alcança. E através dela, ou por manifestação dela, é que nós conseguimos buscar a santidade. Eu resumi de maneira muito breve e muito objetiva o que é a graça de Deus. O que eu vou te falar aqui não é a totalidade da graça, mas é um resumo. A graça de Deus, em primeiro lugar, é o que nós mais falamos e a maneira como mais nós conhecemos essa graça, que é o favor imerecido. Favor que não busca méritos, mas que se manifesta através da fé, gerando resgate e salvação. Tem um texto na Bíblia, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, que vai trazer para nós o resumo disso, muito bem aplicado. Paulo diz aos Efésios: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça também nos traz capacitação espiritual. É a graça que nos habilita a dar frutos e nos habilita também para a santidade ao Senhor. O texto de Gálatas 22, do 22 ao 25 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então este é um resumo bem breve, bem resumido da graça. Favor imerecido, gerando resgate e salvação, e capacitação espiritual, que nos habilita para dar frutos e para a santidade ao Senhor. A santificação só é possível por causa da manifestação da graça, pois nós somos seres de natureza pecaminosa, caída. Lembra do que Paulo disse aos Romanos, capítulo 7, verso 19, onde ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este é o que eu faço. Paulo está falando sobre as inclinações pecaminosas da nossa carne, da nossa humanidade. É mais fácil fazer o que não agrada a Deus do que fazer o que agrada. É mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. É mais fácil ir pelo caminho largo do que pelo caminho estreito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para quem quer ser santo neste tempo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ainda que nós busquemos por esta santificação ou separação das coisas que não agradam a Deus, sozinhos não somos capazes. Ainda que a gente queira nos afastar das coisas que não condizem com a palavra, que não agradam o coração de Deus, é impossível que façamos isso sozinho por causa da nossa natureza pecaminosa. A nossa carne está sempre inclinada para fazer o mal. A nossa carne está sempre inclinada para fazer o que não agrada a Deus. Então seria humanamente impossível buscar a santidade. Humanamente impossível sozinho ser santo. Mas nós contamos com uma ajuda mais do que especial. Uma ajuda que intercede por nós. Uma ajuda que leva em gemidos inexprimíveis orações por nós ao Pai. Para ser santo nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! A igreja recebeu, oh glória, o que os antigos do Antigo Testamento não receberam. A presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Muitas pessoas perguntam: como saber o que é ou não da vontade de Deus? Quando eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram, é uma das perguntas que eu mais recebo de jovens. Como eu faço para saber se o namoro é ou não? Alguém já riu, né? Como eu faço para saber se a porta é ou não de Deus? Como eu faço para saber se Deus quer ou não aquilo para mim? Eu vou te dar aqui 2 segredos, guarde para a tua vida. Como saber se algo é de Deus? Primeiro segredo, leia a Bíblia. Segundo segredo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque eu preciso ser santo. A santidade, na maioria das vezes, faz alguém pensar na religião. Mas santidade não é religiosidade. Santidade é o que te aproxima de Cristo.
faz você conhecê-lo. E te habilita a, por intermédio do único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, ter o ponto de conexão com Deus. Vamos ao texto agora, porque isso aqui é só uma guisa introdutória para você começar a entender o assunto. Vamos ao texto sagrado. Versículo 1 de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. O estimado rei Uzias, que governou durante 52 anos, morreu. A morte de um monarca, especialmente de um rei, poderia colocar o povo em risco. E especialmente os sacerdotes, os profetas, os príncipes do povo, as pessoas que ocupavam algum tipo de cargo. Por quê? Quando morria um rei e não se sabia ainda quem iria sucedê-lo, o povo ficava em risco do quê? Em risco de uma outra nação vir e invadir, em risco do povo tomar um golpe de estado e um outro rei aleatoriamente invadir e reinar sobre eles. Então nós encontramos aqui um momento crucial para a história do povo. No momento em que o rei Uzias morre, é um momento onde o povo está dizendo: o que vai ser do trono? O que vai ser do governo? O que vai ser do povo? O que vai ser de nós? E o profeta Isaías também se encontra nesse nicho, de alguém que, contemplando ou vendo a morte desse rei, desse monarca, que reinou nada mais, nada menos do que 52 anos, ele vendo que este rei morreu, ele está vendo também o trono da terra abalado. Só que no momento em que o rei Uzias morre e o trono da terra entra em xeque, Deus aparece para mostrar ao profeta que os tronos da terra se abalam, mas o trono do céu permanece intocável. Ele permanece no mesmo lugar. Uzias saiu de cena, mas o Eterno permanece assentado em um alto e sublime trono, governando a terra. Eu tenho uma palavra para liberar ao coração de alguém, meu irmão. Eu não quero saber se quem está no trono hoje não tem a ver com os meus ideais. Eu não quero saber se quem está no trono hoje é alguém que está dizendo que vai fechar a igreja, que vai destruir, que vai quebrar. Primeiro ponto: a igreja não quebra, porque a igreja é o corpo e a cabeça é Cristo. Muitas cabeças na Bíblia tombaram: a cabeça de Dagom, a cabeça de Astarote e até do servo João Batista, mas a única cabeça que nunca tombará na Bíblia é a cabeça da igreja. Cristo permanece assentado em um alto e sublime trono, governando a terra. É por isso que a igreja ninguém quebra, a igreja ninguém derruba. Com a igreja ninguém alarava subir. Com a igreja ninguém mexe. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Oh, meu Deus. Então, no momento de muito medo, Deus vai dar acesso ao profeta ao nível de contemplação. Guarde essa palavra. Deus vai dar a Isaías um momento de contemplação. Ele vai fazer com que Isaías enxergue a sua natureza gloriosa, manifestando os mistérios da sua presença. A contemplação da grandeza de Deus faz com que Isaías compreenda que os tronos da terra se abalam, mas o de Deus jamais. Verso 2 e 3. Em torno dele, leia comigo, em torno dele posicionavam-se os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Depois de ver a glória de Deus se manifestando, Isaías também contemplará as criaturas maravilhosamente misteriosas que estão ao redor do trono de Deus. E diante de Deus,
essas criaturas, mesmo sabendo, esses anjos, mesmo sabendo que durante a história Deus recebeu muitos nomes que o exaltavam: Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tsidekenu, muitos nomes que falavam a grandeza dele, o eu sou, o maravilhoso, o Deus forte. Mas diante desse Deus, eles usam apenas um atributo, o único que de fato pode descrevê-lo: santo, santo, santo. 3 vezes. Número 3 na Bíblia significa totalidade e perfeição. Então eles estão exclamando: santo, totalmente santo, santo, perfeitamente santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles poderiam usar qualquer outro nome que Deus tem para exaltá-lo, mas eles sabiam. Nós estamos falando de alguém que não está vendo uma sombra de Deus, ou como Moisés não está vendo as costas de Deus, porque é impossível, nenhum homem nunca viu a Deus. A carne não suportaria o nível de santidade que ele tem. Nós estamos falando agora de criaturas que estão vendo esse Deus como ele é. E apesar dele ser sim o Deus que cura, eles não olham para o trono e dizem: o Deus que cura. Apesar dele ser assim o Todo-Poderoso, eles não olham para o trono e dizem: o Todo-Poderoso. Apesar de ser assim o Deus da guerra, eles não olham e dizem: o Senhor da guerra. Apesar dele ser assim o Deus da paz, eles não olham e dizem: o Deus da paz. Apesar de ser assim o Deus que dá vitória aos seus servos, ele não olha e diz: este Deus sempre dá vitória aos seus servos. Quando eles olham Deus como ele é, ele só tem um atributo para falar dele: ele é santo, ele é santo, ele é santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Ele é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, 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 santo. Só que Deus falou algo comigo. Verso 5. Então eu bradei: ai de mim, que estou perecendo. Lembra que eu te pedi para guardar a palavra contemplação? Preste atenção, redobre a tua atenção agora. Você precisa entender que contemplação não é santidade. Isaías contempla, mas ainda não está purificado. Isaías contempla, mas ainda não está santo. Isaías contempla, mas ainda está distante do padrão exigido por Deus para viver mais. Quando você vê a manifestação de Deus, a forma como ele se manifesta ao seu redor ou através de você, você precisa ir para o próximo passo. Contemplação não é santidade. Contemplação é contemplação. Oh, meu Deus. A contemplação, quando você começa a ter experiências com Deus, quando você começa a ver Deus se manifestando na sua vida, quando você vê uma manifestação poderosa de Deus em um culto que você vai, quando Deus começa a se manifestar através de você, isso ainda não é santidade. Isto é contemplação. Você pode contemplar a manifestação de Deus, mas isso precisa te levar para o próximo passo, que é a confissão. Conhecer a Deus não é sobre o quanto você vê, é sobre o quanto você ouve. Oh, meu Deus. Somente depois de ver a Deus, não no sentido literal, porque você já sabe que isso não é possível, é que eu consigo realmente me ver. Porque que Deus me dá a oportunidade de contemplar as manifestações gloriosas dele na minha vida ou ao meu redor.
antes mesmo de eu acessar o nível de santidade para poder ouvir. Por que Deus permite isso? Porque quanto mais você vê de Deus, mais você tem que estar preparado para ver de si mesmo. Nós estamos falando de Isaías, um dos maiores profetas que já caminharam sobre a terra, mas que está recebendo aqui o comissionamento de seu chamado. Deus permite que Isaías contemple, ele vê os serafins, ele vê o Senhor assentado no trono, ele vê a manifestação poderosa, ele vê a orla, a barra do manto de Deus entrando e invadindo todo o templo, ele vê os umbrais da porta chacoalhando na voz dos serafins que clamam santo, ele vê tudo isso, e quanto mais ele vê de Deus, mais ele vê de si mesmo. Quanto mais Deus se manifesta, mais ele entende: eu sou um miserável. É por isso que Isaías abre a boca, e ele não abre a boca para dizer glória a Deus. Ele abre a boca e não abre a boca para dizer que visão maravilhosa. Ele abre a boca e não abre a boca para dizer eu quero mais de ti. A primeira coisa que ele faz ao abrir a boca é dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ter uma experiência com Deus faz eu olhar para mim mesmo e perceber que eu preciso dar um passo adiante para conhecer ao Senhor. Confessar: ai de mim. Eu preciso dizer o que Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías reconheceu o quão distante daquela santidade ele estava. Mas aqui está o segredo. Quando ele contempla Deus e contempla a si mesmo, ele não ousa fugir do altar. Ele ousa fugir para o altar. Oh, meu Deus. Quanto mais ele vê a santidade de Deus, mais ele enxerga o quão longe ele está dessa santidade. Mas ele não ousa, por medo, fugir dessa santidade. Ele permanece ali, mas abre a boca para dizer: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Era Isaías dizendo: eu reconheço o quão distante desta santidade eu estou, mas eu não vou fugir dela, não. Eu vou confessar, eu vou confessar, eu vou confessar que eu sou impuro, mas diante dele eu posso ser purificado. Eu não tenho, eu não posso, eu não vou, eu não sou, eu sou pequeno, e a santidade de Deus é muito grande para mim. Quando você se deparar com a sua impureza, com o quão distante você está da santidade de Deus, não ouse fugir do altar, mas tenha ousadia para fugir para o altar. Isabela, não entendi, vai entender. Quanto mais eu entendo o quão distante eu estou da santidade de Deus, mais eu preciso orar. Quanto mais eu entendo o quão distante eu estou da santidade de Deus, mais eu preciso buscar. Porque se eu fugir do altar, isso não vai resolver o meu problema. Eu vou dizer porque o Senhor está falando aqui. Se eu sou viciado em pornografia, fugir da presença de Deus não resolve o meu problema. Eu preciso dobrar o meu joelho. Isabela, mas eu sou impuro. Dobre o joelho. Isabela, mas eu não sei se o Senhor vai ouvir a minha oração. Dobre o joelho. Porque o proverbista diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu preciso te alertar, jovem.
O espelho de Deus não é glorioso, é assustador. O espelho de Deus não é glorioso, é assustador. Quando Deus coloca diante de você o espelho dele e faz você enxergar quem você realmente é, isso não é glorioso. Isso é assustador. Quando o homem no Éden peca, o espelho de Deus está diante dele, e agora ele vê a sua nudez e ele acha mais fácil se esconder. E o Deus que é onipresente aparece e diz assim: onde você está? Como se ele não soubesse, mas o que ele está dizendo na verdade é: vem porque eu tenho roupa para te vestir. Vem porque eu tenho perdão para te dar. Arabai, que mancho, rabai, assobriar. Diante da santidade do Senhor, nós somos homens miseráveis. Mas olha os versos 6 e 7 do texto. Imediatamente, depois que ele confessou: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de impuros lábios. Imediatamente, verso 6. Um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou os meus lábios e declarou-me: vê isto. Tocou os seus lábios, a tua culpa foi removida e o teu pecado perdoado. Quando Isaías reconheceu o seu estado humano de miséria e exclamou isso diante do Senhor, um serafim veio em direção a ele com uma brasa acesa, tirada do altar, e essa brasa tocou os lábios. Isso é muito poderoso, porque o lugar para onde ele direcionou a sua impureza, sou um homem de lábios impuros, e a brasa tocou os seus. Oh meu Deus. O serafim traz a brasa acesa tirada do altar e toca os lábios de Isaías, o lugar onde ele havia indicado a sua impureza. Veja, meu irmão, se Deus não está pronto para te purificar no instante em que você pedir para Ele, poderia ter tocado as mãos, poderia ter tocado os pés, como quem diz: estou te enviando, tu vai andar na terra. Mas ele tocou exatamente o lugar onde o profeta indicou a sua impureza. A expressão brasa tirada do altar remete a um altar que não estava ali apenas enfeitando o ambiente, mas que estava recebendo um sacrifício. Por isso que a brasa está acesa. E através desse sacrifício, Isaías recebeu purificação. Aleluia. Verso 8. Depois disso, eu ouvi a voz do Eterno. Aqui eu chego no ponto que te faz entender por que você precisa ser santo. Por que eu preciso ser santa? A purificação leva o profeta ao ponto de conexão. Ele diz assim: depois disso, ouvi ao Eterno. Depois disso, ouvi ao Eterno. Lembra, contemplação não é santidade. Contemplação está contemplando, mas ainda não está plenamente puro. Quando o serafim toca no lugar da impureza, que é apenas um símbolo, porque a nossa impureza de fato está aqui dentro. Quando o serafim toca no lugar da impureza, com aquela brasa acesa, vinda de um altar que estava recebendo um sacrifício há pouco tempo,
o profeta diz no versículo 8: depois disso, ouve ao Eterno. Seja santo para ouvir ao Senhor. O texto não diz que o Senhor não falava, mas sugere que Isaías não ouvia. Depois de purificado, ouvi ao Senhor. Aí Deus falou comigo na minha casa. Irmãos, eu creio nos dons espirituais. Se tem alguém aqui nessa igreja agora que crê, sou eu. Eu creio. Deus fala através de profeta, Deus fala na ministração da palavra, Deus fala através do louvor. Deus tem inúmeras maneiras de falar. Só que o Senhor falou comigo na minha casa dizendo: Isabela, é tempo de vocês não ficarem mais me ouvindo só na boca de profeta. Porque existem coisas que eu quero falar para vocês. A gente precisa parar de ouvir Deus só na boca dos outros. A gente precisa parar de ouvir Deus só quando alguém vem marchando na direção e diz: assim te diz o Senhor. Eu creio, creio. Só que existem coisas que Deus quer falar com você. Pega na mão de alguém. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Você vai me ajudar a pregar para essa pessoa e vai profetizar uma palavra para ela agora. Diga para essa pessoa: é tempo de não ouvir mais Deus na boca dos outros. É tempo de ouvir Deus falar aí dentro, no teu ouvido, no teu coração. Quer receber direção? Seja santo. Quer ouvir Deus falar? Seja santo. Quer ouvir a voz de Deus no quarto? Seja santo. Quer ouvir a voz de Deus na faculdade? Seja santo. Quer ouvir Deus falar você andando na rua? Seja santo. Seja santo. Seja santo. Seja santo. Seja santo, seja santo, seja santo, seja santo. Deus levantou Arão para ser o homem que representaria o sacerdócio diante do povo. E uma das instruções que Deus deu a Arão foi: Moisés, diga a ele para construir uma placa e colocar sobre a cabeça. E nessa placa tem que estar escrito: santidade ao Senhor. Porque ninguém pode me ouvir sem ser santo. Eu não falo com quem não é santo. Eu não conto segredo para quem não é santo. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: sejam santos e vocês ouvirão a minha voz. Sejam santos e eu vou manifestar a vocês segredos da eternidade. Sabe aquilo que Paulo diz aos Coríntios quando ele diz assim: como está escrito, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você coloca esse versículo em foto quando você recebe uma bênção. Você coloca lá nos status. Mas você sabe o que de fato ele estava dizendo? Eu amo um comentário de Champlin onde ele diz a respeito desse versículo o seguinte: o que Paulo está dizendo é a respeito dos mistérios da glória de Deus. Não uma coisa mística, mas uma coisa gloriosamente misteriosa, que só é revelada aos santos. Oh, aleluia. Aleluia. A santidade é o ponto de conexão. A santidade é o elo que te liga a Deus. Você quer saber? Porque eu já disse isso, volto a dizer, a gente costuma associar a santidade com religião. Não é de todo errado, porque na etimologia a palavra religião, ela tem um sentido, é o religare, no latim, que significa religar. É tipo assim, vou dar um exemplo para você entender. Tá mexendo no celular, não tá carregando nada, não tá indo nada, não chega mensagem no WhatsApp, não chega nada. Você tá dizendo que negócio estranho é esse? Ninguém quer falar comigo? O que foi? O Mark desconectou a rede, aí você olha assim para a tomada e o Wi-Fi tá fora da tomada.
Aí você vai lá e ó, liga. Aí começa mensagem. A santidade é essa tomada que você precisa ligar para receber mensagem. Oh, meu Deus. Deus quer restaurar o ponto de conexão em nós. Deus quer que o ouçamos. Mas isso só será possível quando você for santo. Deus não dará pérolas aos porcos. Mas se houver alguém aqui, nessa noite, sedento para ouvir a voz de Deus, tem uma brasa saindo do altar. Para quem diante do Senhor está reconhecendo o seu ai. Você sabe qual é o seu ai? Você sabe qual é a tua impureza? O Senhor está pronto para te purificar. A santidade não te faz apenas religiosamente irrepreensível. Ela te faz acessar o contato genuíno com Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja de Deus. Essa brasa tirada do altar, que tocou os lábios de Isaías, é a brasa tirada do altar do sacrifício perfeito, feito na cruz do Calvário. Ele nos purificou de todo o pecado. Tem brasa saindo do altar nessa noite. Se tiver 2 pessoas para receber, eu já me alegro. Tem brasa saindo do altar nessa noite. Assim diz o Senhor para você: eu vou começar a falar contigo de maneira audível. Tu vai voltar a ouvir a minha voz como no primeiro amor, diz o Senhor para alguém. Eu vou voltar a me manifestar, alabaracamanácia, nas madrugadas para você. E para quem está dizendo: Deus, eu queria viver uma experiência, eu queria aprender a ouvir a tua voz. Assim diz o Senhor: se tu estiver disposto nessa noite a confessar e abandonar, tem brasa vindo para tocar você. Tem brasa vindo para tocar você. Tem brasa vindo para tocar você. Põe a mão no ombro de alguém. Eu sinto graça de Deus sobre essa casa. Eu sinto graça de Deus. Eu sinto graça de Deus. Põe a mão no ombro de alguém, irmão. Põe a mão no ombro dessa pessoa. Ministra para ele, ministra para ela. Diga: Jesus te purifica. Jesus te purifica. Jesus te purifica. No Calvário ele te purificou. No Calvário ele te lavou. No Calvário ele te salvou. No Calvário ele te remiu. Tem brasa viva. Tem brasa viva saindo do altar, Pai. Tem brasa viva saindo do altar agora. Vai tocar seus lábios. Vai te purificar. Vai tocar tua mente. Vai te purificar. Assim diz o Senhor: a todo espírito de acusação seja banido do nosso meio agora. Você está livre para adorar. Você está livre. Está livre, está livre, está livre. Oh, glória. Dá para você render 30 segundos de adoração a Ele. Dá para você adorar. Quem te purificou, dá para você agradecer. Dá para você agradecer. Porque Satanás estava gritando na mente de alguns, dizendo: você não é digno, você não pode. Vai lá ouvir sobre santidade, porque assim te diz o Senhor: eu te limpo hoje. Eu te limpo hoje. Eu te limpo hoje. Tem brasa viva saindo do altar.
eis-me aqui. Seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo. Volte a ouvir a voz de Deus, ou ouça pela primeira vez, mas seja limpo, seja limpo, seja limpo. Aleluia. Quando no Calvário Jesus diz assim, ele recita um salmo, na verdade, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento na história, e nunca mais vai se repetir, onde o Deus Pai virou as costas para o Filho. Por que, Isabela? Porque ele não suportou ver o sofrimento? Não, porque o peso do pecado estava sobre ele. O próprio Isaías profetizou dizendo que o pecado que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O momento do Calvário, onde o céu escurece. Oh, meu Deus, Jesus está sangrando, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O peso do pecado da humanidade, o meu pecado e o teu, estava sobre ele. A minha culpa e a tua, obrigada, estavam sobre ele. E Jesus é componente da Trindade. Só que o Senhor é santo. No momento em que o peso do pecado está sobre Cristo, o Pai por um instante vira o rosto, porque a sua santidade não pode ser ferida pelo pecado humano. Ele dá o brado e diz: está feito. Está consumado. Jesus é tirado da cruz, é levado a um sepulcro novo, é colocado ali, rola a pedra e fim de história para você, diabo. Porque no terceiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro e se depara com o anjo dizendo: a quem procuras? Porque procuras entre os mortos aquele que vive. O Pai virou o rosto, mas foi só por um momento. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Tem brasa viva da ressurreição de Cristo. Fica de pé, fica de pé. Eu quero orar com você. Jesus me deu um comando muito específico para orarmos nessa noite. Ele disse assim: Isabela, convide alguém que não quer mais ouvir a minha voz superficialmente, mas quer mergulhar e me conhecer de perto. Você que quer conhecer a Deus de maneira genuína, íntegra, verdadeira, ainda que Ele mostre para você o espelho dele, mas te purifique e te habilite para a missão. A quem enviarei? E você estará habilitado para dizer: eis-me aqui. Saia do seu lugar e venha até a frente, que eu quero orar por você. Você que deseja ouvir a voz de Deus como ela é. Eu não sei se você vai ouvir numa voz mesmo, se Ele vai falar no teu coração, se vai falar na tua mente. Pode chegar mais perto, pode chegar mais perto.
Oh glória, oh glória, a convocação dos santos aqui no altar, é os santos que estão aqui, aqueles que desejam, ó Senhor, serem tocados pela tua brasa viva, acesa nessa noite. Oh glória, você que ficou no lugar, já estende a mão para cá, já estende a mão para cá. Nós vamos orar ao Senhor. Vem mais para frente, vocês que estão aqui, vem mais para frente para caber o pessoal, vem mais, vem mais. Estenda a sua mão, igreja, estende a mão, liderança, estende a mão. Nós vamos orar agora e eu peço a você que se desligue agora de tudo que está ao teu redor. Se desliga agora, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, ele vai tocar em você. A tua culpa será retirada. O Senhor está falando com alguém aqui. A culpa será retirada. O Senhor está dizendo: dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu me esqueço dos teus pecados. Eu abro a porta da nova chance para você, porque o que eu tenho contigo é muito grande. O que eu tenho para fazer contigo é muito grande. Estende a mão, igreja. E se tiver mais alguém que esteja dizendo: eu preciso, sai do lugar e vem para cá. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos neste momento elevar a nossa voz a Ti em gratidão. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor por este precioso tempo que é apenas o início daquilo, Senhor, que essa juventude vai viver. Eu creio que o Senhor tem mais ainda este ano. Eu creio que o Senhor vai levantar ainda este ano. Tem pregador sendo levantado, tem missionário sendo levantado. Oh meu Deus, tem gente aqui que o Senhor vai usar muito. Eu quero pedir ao Senhor agora que todo o peso de retaliação, de culpa, de acusação caia por terra agora, assim como tu fizeste naquela visão, tirando Josué o tição, tirado do fogo e a culpa indo embora. Faça isso nessa noite. Purifica os lábios de alguém, purifica a mente de alguém, purifica o coração de alguém. Ela quer ouvir o Senhor, ele quer ouvir o Senhor. Quer ter um relacionamento mais profundo, quer ter um relacionamento mais intenso, quer ter um relacionamento mais verdadeiro. Faça com que ele te ouça, faça com que ela te ouça, faça com que ele te ouça, faça com que ela te ouça, e que não seja nessa noite apenas uma experiência de contemplação, mas que seja, Senhor, uma experiência de ouvir o Senhor falar, ouvir o Senhor falar. Ele quer ouvir o Senhor falar. Ela quer ouvir o Senhor falar. Abra os ouvidos ao Senhor. 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 Se é batizador em línguas, se é batizador em línguas, se é batizador em línguas, se não é, o batizador está aqui para te encher, para te encher. Eu quero ser santo, 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 como santo é, Senhor. Eu quero ser santo, santo, deixa ele tocar você aí. Deixa ele purificar você aí. Isso não é só para quem veio aqui à frente, não. É para todos nós. É para todos nós. O Senhor tem coisas profundas para nos revelar nesse tempo. O Senhor tem coisas profundas para nos revelar nesse tempo.
Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Dá um abraço em alguém que está perto de você.